está tão acostumado a cantar essa música que eu não sei se a gente presta tanta atenção na letra quanto deveria. Mas é algo profundo, né? Precisamos de Deus mais do que o ar que respiramos. Passamos um ano, 2021, um ano que marcou a vida não só de Manaus, pela tragédia com oxigênio, mas também do mundo todo, de pessoas que morreram agonizando sem ar para respirar. E nós devemos entender que Deus, em nossas vidas, é mais importante do que o ar que nós respiramos. Será que nós temos vivido dessa forma? É o primeiro questionamento. Eu, na verdade, hoje quero trazer uma reflexão, algumas perguntas que nós deveremos responder ao longo do ano 2022. E essa reflexão eu gostaria que você fizesse pessoal, sem pensar nos outros, mas que seja uma reflexão nossa, de cada um. Assim como eu tenho feito na minha vida, eu espero também que seja uma reflexão para a sua. Primeiramente, vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos mais um domingo aqui te adorando, glorificando, ó Pai, exaltando o Teu nome. Que tudo aquilo que foi feito, venha a ser feito, Senhor, seja para Ti, Senhor Deus. Nada para homens, mas somente para Ti. Que nesse momento da palavra, Tu possa falar aos nossos corações, a fim de que nós nos coloquemos humildes, ó Pai, perante a Tua palavra, que ela venha a ter acolhida em nosso coração e frutificar, Pai, na vida daqueles a quem Tu queres tocar. É o que eu te peço em Cristo Jesus e através do Teu Espírito. Amém. Vamos abrir em 1 Coríntios 10, 31, esse vai ser o nosso versículo, nossa passagem-chave para a nossa reflexão de hoje. Enquanto você abre em 1 Coríntios 10, 31, eu vou dar um breve histórico aqui. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade onde muitas culturas se encontravam, visto que era uma área de passagem, era uma área comercial, era uma cidade idólatra, famosa inclusive pela sua idolatria, e a igreja que Paulo implantou nessa cidade, ela tinha diversos problemas, era uma igreja problemática, muito por essa situação, a atmosfera na qual a cidade então vivia. Era uma igreja que durante os seus pouco mais de 4 anos, desde a fundação de Paulo até a primeira carta de Corinto, ela passou por diversos problemas, diversas crises, e é interessante porque talvez seja uma igreja que nós devemos prestar bastante atenção, porque muitos dos problemas que eles tinham naquele período é o problema que hoje, se não todas, mas muitas igrejas também vivem. O mundanismo tentando entrar, muitas vezes o cristão não sabendo o que fazer, intrigas na igreja, divisões dentro da igreja, pessoas querendo então tomar o poder pelo poder, e dentro disso Paulo então escreve essa carta de 1 Coríntios, e ele diz assim, 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. É muito bom confraternizar, nos divertirmos. Final de ano é um tempo bom para isso, né? Tem Natal, tem Ano Novo, as festas comemorativas. E nós tivemos essa oportunidade aqui na igreja de passarmos o Natal, o Ano Novo, programações muito bonitas para quem participou. E esse é o primeiro domingo do ano. Eu acho interessante porque sempre o início do ano é um ano de reflexão. Não que haja algo cronologicamente diferente, né? Do primeiro domingo de 2022 para o último domingo de 2021. Mas é um período onde nós paramos e fazemos reflexões em nossas vidas. Assim como as lojas param, né, para poder fazer o balanço, muita gente para fazer então o balanço de suas vidas. O que será que eu fiz em 2021? Quais são as perspectivas para 2022? Quais são os projetos, quais são os desafios? No que eu tenho que melhorar? Será que minha vida realmente tem valido a pena? E começam então os questionamentos para nossas vidas, neste novo ano.
Mas eu te pergunto, quantas vezes Deus será lembrado de verdade por você aqui, nesse momento e nesse culto? Será que no meio de tantas canções, no meio das orações, daquilo que o pastor tem falado, nós realmente temos voltado nossa mente para Deus? Ou será que nós temos cumprido mais um rito religioso? Será que depois dessa mensagem, nós realmente estaremos com nossos olhos fitados em Deus, em Jesus? Ou será que simplesmente vai ser mais uma mensagem, da qual em 1 ou 2 dias eu não vou lembrar mais nada? Deixa eu estender um pouco mais essa pergunta. Quantas vezes Deus esteve à frente das suas decisões nesta semana que passou? Nessa semana que compreendeu o final de 2021 e 2022? Quantas vezes Deus realmente esteve guiando os teus passos, as tuas decisões? Quantas vezes você entregou seus pedidos a Deus em 2021? Geralmente a gente faz isso no último domingo, ou melhor, na última programação do ano nós entregamos, mas quantas vezes durante o ano, de janeiro a dezembro de 2021, nós realmente nos colocamos diante de Deus, nossas necessidades, nossas alegrias, nossas frustrações, e entregamos para Ele? Quantas vezes você realmente, sinceramente fez isso? Não são poucas as vezes que, mesmo acreditando que Deus exista, e aqui eu estou falando para cristãos, vivemos ignorando e até tratando como se Ele não existisse. Isso ocorre muitas vezes porque a nossa rotina não nos faz pensar em Deus. Nós simplesmente começamos o dia e temos que cumprir uma rotina. Tentamos encaixar Deus no meio disso tudo, termina o dia, nós cansados não conseguimos então falar com Deus sequer. Abrir a palavra uma vez que seja. Nós pincelamos um versículo bíblico, às vezes no Facebook, no Instagram, e parece que isso já é suficiente. Mas será que realmente é isso que Deus quer para nós? Quantos de nós aqui vivemos o ano de 2021 dessa forma? Por que muitas vezes, e aí começam alguns questionamentos, por que muitas vezes achamos que Deus está longe? Quantas situações desse ano você pensou, poxa, parece que Deus está tão longe de mim, parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus, parece que eu vivo em um outro lugar e Deus está ali longe no céu, sem se importar comigo, como diz a música. Mas será que a gente poderia falar como Davi disse, pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar? Isso está lá em Salmo 84:10, naquele período em que o templo de Deus representava a morada de Deus, em que as pessoas então iam até a cidade santa de Jerusalém se reunir na presença de Deus para adorar e glorificar. Era um ponto, era o local físico que representava então a presença de Deus. E Davi fala aqui, pois um dia em teus átrios valem mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Será que hoje nós temos vivido dessa forma? Tentando buscar a Deus nessa intensidade? Hoje nós sabemos que a morada do Senhor não é mais um lugar feito por mãos humanas. O lugar onde nos reunimos e temos o costume de chamar de igreja, de templo, na verdade é um edifício. Isso daqui é um prédio, que hoje pode ser esse, pode ser demolido ou construído outro, e vai continuar sendo um prédio. Deus hoje não mora mais em um átrio, mas dentro daqueles que são salvos. Isso Paulo já fala em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Hoje o templo de Deus somos nós. Então nós podemos dizer que é melhor estar sempre em comunhão com Deus do que estar buscando em outros lugares alegria para nossas vidas. Que é melhor estarmos com nossos irmãos aqui, compartilhando da mesma fé, nos exortando e adorando o Senhor. É melhor isso do que ficar em casa assistindo Netflix. É melhor isso do que ir para a estrada no final de semana, no domingo ensolarado. É melhor isso do que estender o sono da manhã de domingo. Mas nós estamos aqui. Deus não está longe lá no céu. E se você é filho dele, se você é filho de Deus, sempre lembre que o Espírito de Deus habita dentro de você. Deus não está longe.
que o Espírito de Deus também age no meio e através do povo de Deus, que é essa igreja, que é Constantinópolis, que é a igreja de Deus espalhada pela terra. E Deus age através dessa comunidade também. Por isso a necessidade de não apenas adorarmos Deus em casa, mas também nos reunirmos como corpo de Cristo Jesus. A questão é, como você, salvo em Cristo Jesus, tem interagido com o Espírito Santo que já habita em ti? De que forma você tem se relacionado com Deus que já habita dentro de você? Você não precisa fazer uma caminhada, uma peregrinação como Davi, como todos os outros judeus faziam naquela época, porque Deus já habita entre nós, Deus já habita em nós. Mas de que forma você tem vivido esse relacionamento? E talvez os questionamentos continuem. Por que Deus antes agia e hoje parece apenas observar? Por que nós lemos na Bíblia que Deus é um Deus tão atuante e hoje parece que eu não vejo Deus agir da forma que Ele agia antes? De uma forma tão espetacular, de uma forma tão milagrosa. Lendo a Bíblia e principalmente os relatos do Antigo Testamento, somos tentados a achar que personagens como Noé, Abraão, José, Davi, Elias, Débora, foram pessoas excepcionais, diferentes de nós. Quando nós vemos o relato histórico, parece que eles eram realmente heróis, algo fora do comum, pessoas sobre-humanas, por aquilo que eles faziam, pela coragem que eles tinham, pela sabedoria que eles tinham nos momentos de luta, de dificuldade. São histórias de homens, mulheres, meninos e meninas, com feitos extraordinários, acontecimentos quase mágicos, abertura do Mar Vermelho, construção da arca, Elias com tantos e tantos milagres, Eliseu, coisas que colocam muitas histórias de filmes de heróis hoje no bolso, e foram verdadeiros, foram relatos verdadeiros, não ficção da Marvel, não ficção da DC, mas relatos verdadeiros. Pensamos, isso está muito longe de mim, longe da realidade cética do dia de hoje, porque a realidade de hoje, a realidade científica, realidade pragmática, não quer enxergar milagres. As pessoas, quando veem algo que não entendem, descartam, dizem que é mentira, faz parte da tua realidade, não faz parte da minha. Mas será que realmente Deus está longe? Será que Deus tem atuado menos hoje no meio da igreja? Não, meus irmãos. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E há paralelos para vermos isso. O que Deus fez na vida de pessoas 5.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, Ele continua fazendo hoje. Finalidades diferentes, talvez. Antes Deus atuava no meio do seu povo, para a salvação do seu povo, muitas vezes também para exortar o seu povo Israel. Mas hoje Ele continua atuando, talvez em contextos diferentes, mas sempre sendo o mesmo Deus. Quer um exemplo disso? Imagine um rapaz do interior chamado Davi, que vem trabalhar em Manaus, começa a trabalhar numa grande empresa do distrito. Esse rapaz é um rapaz competente, é um rapaz temente a Deus. Ele então começa a trabalhar no chão de fábrica. Seus superiores começam a ver então a habilidade desse rapaz, a capacidade dele então de trabalhar, alguém honesto, alguém confiável. E esse rapaz começa então a subir de cargo. E aqueles que trabalham com ele começam a ficar invejando esse rapaz. Começa de alguma forma a tentar derrubá-lo, porque é alguém muito bom, é alguém muito correto, é alguém que não se envolve com os outros, é alguém que não se envolve com aquelas saídas, né, de final de dia do distrito que muita gente vai para Gandaia. É um cristão verdadeiro, envolvido com a igreja, e as pessoas com inveja dele tentam derrubá-lo, tentam criar situações em que ele seja pego no flagrante de algo que ele não fez, mas Deus sempre protegendo. E alguém que vai cada vez mais galgando cargos até chegar numa presidência de uma grande empresa. Isso é possível? Isso é possível. Deus não atua? Deus atua. É uma história paralela, óbvio que com suas diferenças, mas da história de Daniel. Deus continua atuando. Não quero entrar aqui na questão política, na questão que você é de partido A, partido B, esquerdo, direito, mas
vamos pensar um pouco na história de Esther, a rainha Esther, uma moça que casou com um grande rei, que na oportunidade que teve, salvou o seu povo, porque ela teve coragem de, diante do rei, falar da necessidade dele salvar o povo de Israel. Foi uma heroína para a sua época. Tirando a questão de Bolsonaro de lado, eu acho que você concorda comigo, nós temos hoje uma primeira-dama cristã, uma primeira-dama temente a Deus, uma primeira-dama envolvida desde sempre, não de agora, com questões sociais, com questões que envolvem o direito de pessoas com deficiência, uma mulher que, com sabedoria, tem atuado no governo, não de forma passiva, mas de uma forma bastante ativa, e que com certeza tem aconselhado e tem influenciado positivamente seu marido, o presidente Bolsonaro. Não podemos comparar ela com Esther? Alguém que está ali fazendo a vontade de Deus, alguém colocado estrategicamente ali para influenciar positivamente um governo. Talvez a Esther hoje seja você, jovem adolescente, onde você está inserido na sua escola, a sua escola que não deixa falar de cristianismo, mas você pessoalmente você pode agir, você pessoalmente pode falar. É você, dono de empresa, que talvez seja a Esther aonde você está, porque você comanda muitas pessoas. Você tem a capacidade, então, de realizar um culto, você tem a capacidade de ler diariamente um devocional com seus funcionários. Não é Deus te colocando numa posição estratégica para você atuar, assim como fez com Esther naquele tempo? Deus não continua atuando nos dias de hoje? Continua, meus irmãos. Nós que muitas vezes não enxergamos isso, mas o mesmo Deus que atuou naquele período é o mesmo Deus que atua hoje. Deus não é só um nome nas canções que nós cantamos aqui domingo, um ser distante que mora na Bíblia, alguém que foi poderoso na vida de Moisés, Davi, de Paulo, mas que se tornou um mito, um conto na sua vida. Deus é muito mais do que isso. Aquelas histórias missionárias maravilhosas que você ouviu acontecer na China, na África, de pessoas que confiaram em Deus e que se viram, e que veem, na verdade, milagres acontecer. Coisas absurdas que a ciência não explica, mas que Deus continua fazendo. Deus não tem atuado? Será que Deus não tem agido? Ou será que nós temos nos tornado céticos a isso? Essas coisas ocorreram não porque aquelas pessoas que nós conhecemos, as pessoas, os personagens bíblicos, nem os missionários de hoje, eles são pessoas que fora ou que são especiais, fora do comum, não. Essas coisas ocorreram não porque essas pessoas foram ou então são especiais, mas sim porque Deus se tornou especial na vida delas. Porque elas colocaram Deus na frente de suas vidas. Por isso elas se tornaram especiais. Não pelo que elas fizeram, mas o que Deus fez através da vida delas. Porque elas são simplesmente ferramentas na mão de um Deus habilidoso e de um Deus poderoso. Essas pessoas foram e são tão humanas quanto eu e também quanto você. Mas como isso funciona? Deus parece tão longe, quase irreal para mim. Por que Ele não age na minha vida? Por que eu não tenho sentido Deus agir na minha vida? Eu quero que você entenda uma coisa. Sabe o que está errado nisso, nessa história, de Deus não estar atuando na tua vida? As coisas elas não acontecem na sua vida, não é porque Deus não se importa contigo, não é porque Deus virou as costas para você. Vamos ser sinceros, de verdade, se sua vida está espiritualmente estagnada, é porque você não tem se importado com Ele. Não tem deixado Deus se aproximar de você. Não é porque eu canto uma canção que Deus vai estar próximo a mim, não é porque eu venho à igreja que Deus vai estar próximo a mim, mas será que eu realmente tenho querido Deus atuando na minha vida? Será? Deus é real,
Deus é alguém pessoal, Ele não é uma força, uma vibração, como muita gente acha. Por mais que não tenha um corpo físico, Ele é alguém que tem sentimentos. E entre esses sentimentos, Ele tem um grande amor por você e tem um grande amor por mim também. Quando canta, você diz que ama a Deus. Quantas músicas a gente não cantou hoje que a gente diz que ama a Deus? Mas amar significa buscar intimidades. Eu duvido que um jovem adolescente aqui comece um relacionamento e que nesse relacionamento de namoro, você não se fale pelo menos um dia, uma vez por dia com seu namorado ou sua namorada. Que você não se programe para poder se encontrar pelo menos uma vez por semana. Que vocês não troquem mensagem, eu duvido disso. Por quê? Porque no relacionamento nós buscamos intimidade, aproximação. Aquilo que eu amo, eu busco. Aquilo que eu amo, eu faço mundos e fundos para acontecer, para estar junto. Dizemos que amamos Deus, mas será que nós temos essa mesma intensidade de buscá-lo diariamente? Eu quero te dizer que Ele tem te dado oportunidade. Seus braços estão abertos, os seus ouvidos estão atentos, mas não dá para haver um relacionamento sozinho. Deus não vai conseguir se relacionar com você se você não estiver disposto a ter um relacionamento com Ele. E aí as perguntas continuam. Qual a última vez que fiz uma oração sincera? Será que alguma vez eu fiz uma oração sincera? Quando foi que li a Bíblia por vontade própria, buscando ouvir a palavra de Deus, buscando ouvir a voz de Deus ali naquela escritura, e não simplesmente querer correr com um texto para terminar a Bíblia num ano? Quantas vezes você ouviu a voz de Deus através da sua palavra? Como é que eu posso querer que Deus haja poderosamente na minha vida, se Ele tem sido, na verdade, um estranho? Se eu não tenho buscado, se eu não tenho visto Ele, se eu não tenho sentido vontade de estar perto dEle, é um estranho para mim. Você confia no estranho? Você ama um estranho? Eu acho que não. É natural eu duvidar de um estranho. Você não confia em quem você não conhece. Talvez nós não estejamos confiando em Deus, porque Deus tem sido estranho para a gente. Deus te ama e Ele quer proximidade e quer provar isso para você. A Bíblia é a verdade e ela diz, e você vai ler em Salmo 34:8, o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. O que Deus quer falar com isso? O Deus que atuou nessas pessoas, que consideramos excepcionais, no Antigo Testamento, por exemplo, é o mesmo Deus que diz para você hoje: eu quero abalar a tua vida. Eu quero mudar a tua vida. Mudar seu jeito de ver o mundo. Mas é necessário que você me deixe mostrar porque eu sou Deus. Mas cuidado, meus irmãos. Quando nós falamos em provar a Deus, não é tentar a Deus. Tem muita gente que fala assim: ok, Senhor, se o Senhor existe, faça essa mesa se mexer. Ou então, me dê um emprego amanhã. Ou então, faça alguma outra coisa, que o meu ex volte amanhã comigo. Se o Senhor existe, faça isso, faça aquilo. Isso, na verdade, não é provar a Deus, isso é tentar a Deus. E tentação é pecado. Porque provar Deus é fazer nossa parte confiando nele e acreditar que Ele fará a parte dele. Isso sim é provar Deus. Isso é uma promessa, e se tem alguém que não quebra promessas, esse é Deus. Todas as promessas que Ele coloca na Bíblia para você, se você fizer a sua parte, Deus fará a dele. O que falta para nós provarmos então desse grandioso amor de Deus para conosco?
Criamos zonas de conforto, muitas vezes, que nos impossibilitam de enxergarmos Deus agir. Além dos milagres diários, porque o fato de eu acordar hoje e estar vivo é um milagre. Eu me alimentar é um milagre. De eu estar aqui na igreja é um milagre. Mas às vezes nos limitamos a isso. Não queremos ver Deus realmente agir em situações excepcionais, onde só Ele realmente pode atuar. Nós tentamos então resolver problemas onde nossos braços não chegam. Acabamos ficando ansiosos, porque não conseguimos, mas ao mesmo tempo não entregamos para Deus, porque nós não confiamos em Deus. O que falta para você entregar a sua causa para Deus? Provai a Deus, provai de sentir o gosto de Deus. Tem gente que fala, eu não gosto de tacacá, nunca provou um tacacá. Tem gente que fala, eu não sei se eu posso confiar em Deus, ela nunca provou Deus. Provai a Deus. Ficamos muitas vezes querendo ter o controle, tentamos resolver os problemas, tentamos segurar as rédeas e não soltar. Quando Deus quer falar, a tua vida é minha, a estrada que tu anda é minha, a direção da tua vida é minha, por que você ainda não entregou ela para mim? Anos atrás, eu ficava ouvindo testemunhos, eu pensava, meu Deus, eu não tenho testemunhos na minha vida, eu não consigo ver tanta coisa, parece que Deus parece que fala a vida das pessoas, mas a minha vida não tem essas demonstrações de milagres. E eu percebi que, na verdade, é porque não me colocava diante de Deus, da forma que eu deveria fazer. Eu não provava a Deus. Minha esposa não está aqui, ela está com o bebê ali, mas eu lembro que quando nós fomos para o seminário, 2016, eu 2016, ela 2017, já casados, meus irmãos, você viver num seminário, tendo que pagar um seminário, água, luz, moradia, combustível, sem poder trabalhar, porque é um seminário integral, Palavra da Vida, né? Hoje o Danilo está lá, com a Stephanie. Da mesma forma também, nós tivemos o Gabriel e a Érica. Eu pegava com a Roberta as contas mensais, a igreja ajudando, pessoas ajudando, nós temos oferta. A gente fazia a somatória. E a gente recebia o dinheiro e via que o dinheiro faltava. Não casava, tinha mais dívida que entrada. E no final do mês, não é porque minha mulher é ruim de conta não, mas acontecia um milagre, sobrava dinheiro, algum dinheiro, sobrava alguma coisa. E na conta não batia, mas sobrava, isso é milagre. Deus nunca deixou faltar. Alguém que deixava de ajudar aqui, Deus levantava outra ali. E a gente muitas vezes sem abrir a boca, e Deus levantava. Isso não é milagre? Porque nos colocamos à prova. Lembro também quando, terminando eu sou formado em design digital, terminando meu curso pela FUCAP, eu precisava de um emprego para poder atuar na área. E eu tinha um professor muito bom, era um ótimo designer. Tem alguns designers que são teóricos, né? Só papo. Mas ele era um cara muito bom no que ele trabalhava, e eu queria muito trabalhar com alguém assim, inclusive para ganhar experiência. Só que tinha um detalhe, esse meu professor ele era gay. E não era um gay qualquer, era um gay ativista, né? E ele falou para mim, olha, eu quero que tu trabalhe comigo, eu quero que você vá trabalhar na minha empresa. E eu ficava, meu Deus, eu preciso de um emprego, mas ao mesmo tempo, e esse cara é um cara muito bom, com quem eu posso aprender muito, é um ótimo fotógrafo, é um ótimo designer mesmo, né? E eu sabia que ele promovia festas, né, festas gays, coisa do tipo. Aí eu fiquei pensando, né, meu Deus, se eu for trabalhar com esse homem, muito provavelmente eu vou ter que começar a editar essas fotos, né? Vou ter que começar a fazer vídeo promocional para esse tipo de coisa. E eu fiquei pensando, Jesus, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ser sincero, meus irmãos, eu não tinha coragem de dizer não, que eu não ia trabalhar, porque era uma oportunidade. Mas eu coloquei diante de Deus, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que se esse cara me chama para trabalhar, eu vou acabar trabalhando. Talvez até me arrependa depois. Mas eu vou colocar diante de Ti. Senhor, se não é para eu trabalhar com ele, que esse cara nunca mais fale comigo. Detalhe, no dia anterior ele tinha falado, olha, está tudo certo aqui, a gente vai começar a trabalhar essa semana, espera eu ligar. Meus irmãos, esse homem nunca mais ligou para mim. Nunca mais ligou para mim.
É a resposta de Deus. Não sei o que aconteceu. Também não fui atrás. Mas eu entendi que é a resposta de Deus. Então são pequenas coisas na minha vida que eu vejo Deus atuando. Isso fortalece a nossa fé. Quantos milagres não acontecem aqui na igreja que nós sequer tomamos ciência? Quantos milagres que o próprio pastor Max vem contar para nós da sua vida? Irmã Dalimar vem contar para nós da sua vida. O Rubens, né, pela situação que ele passou. Tantos outros milagres, meus irmãos. Eu até proponho para os irmãos de a gente começar a trazer esses testemunhos e começarmos a publicar os testemunhos. Viu, pastor? Porque isso é uma forma de, inclusive, ativarmos, reacendermos a fé em outros irmãos, de como Deus tem atuado, porque Deus não é um Deus teórico, Deus não é um Deus dos antigos, Deus é o Deus de hoje, que atua individualmente e coletivamente na igreja e através da igreja. Mas você só vai ter testemunho se você provar a Deus, e para você provar a Deus, você tem que ter um relacionamento com Deus. Busque esse relacionamento, e você vai começar a ver como Deus vai atuar na tua vida de uma forma milagrosa. Experiências que vivificam nossa fé, testemunhos que atraem outros para Jesus, que se tornam exemplos. O pastor mesmo falou do CAC. Se a gente for analisar, era inviável a igreja construir o CAC. É inviável a igreja chegar a promover as campanhas e conseguir, pelo menos ceticamente, atingi-las, e nós sempre atingimos. Hoje a igreja tem adotado 50 novos missionários, e só anos atrás, se você falasse, você diria, é impossível. E hoje nós fazemos isso, milagres de Deus atuando aqui na igreja. Você tem enxergado isso? Você tem sido parte desses milagres? Você se sente distante de Deus agora? Porque a distância que está de Deus hoje, a distância que você está de Deus hoje, é exatamente a dos passos que você dá na direção oposta a Ele. Se você se sentir muito distante de Deus, é porque você se distanciou muito dEle. Porque Deus continua lá. Não é Deus que se distancia de nós. É nós que nos distanciamos dele. Ele não se afasta, nós sim. Por isso, vamos procurá-lo enquanto podemos achá-lo, enquanto ainda dá tempo. Porque um dia você pode querer procurar e não vai achá-lo. Um dia seus olhos fecharão nessa terra, e se não abrirem diante de Deus, não haverá mais busca. O desafio que fica para nós esse ano, vamos ler a Bíblia. Começamos esse ano, como eu falei, início de ano é sempre o ano que nós podemos nos comprometer, porque é onde nós fazemos de novo nossos balanços e começamos do zero algumas coisas. Faça a leitura anual da Bíblia, mas não faça de qualquer jeito. Peça para Deus realmente falar para a sua vida. Faça um devocional com a sua família. É difícil, gente, fazer às vezes devocional, você conseguir então juntar o tempo do filho, da esposa e conseguir fazer devocional, mas quanto isso fortalece nossas vidas. Começar o dia, muitas vezes, alimentado da palavra. Participe das atividades da igreja. Homens valorosos de oração. Déboras, Ministério Déboras. Jovens e adolescentes se reunindo. Você não tem desculpa para não participar. Essas atividades acontecem no decorrer da semana. Das vezes que eu fui para os homens, quantas vezes eu não fui alimentado? Eu tenho certeza, né, Paulo, que muita gente ali tem se sentido abençoada. E o grupo tem crescido. Déboras nem se fala. O que te impede de vir quarta-feira? Para poder abençoar e ser abençoado. Participar do ministério. Eu vou ser sincero com vocês, eu fiz a montagem da retrospectiva. E eu subestimei a retrospectiva. Infelizmente o início ficou até um pouco áudio baixinho. Mas, gente, a igreja faz tantas atividades no ano. Eu não tinha ideia de tantas atividades que a igreja realiza. Foram mais de 10 minutos de atividade, vocês viram, uma atrás da outra. Porque a igreja faz. A igreja realiza. E acreditem, falta gente. Para muitos ministérios, falta gente. Se você quiser trabalhar, você vai trabalhar.
Eu fico triste porque no Sopão da Vida, o ministério que trabalhava com as crianças não está funcionando, porque não tem alguém que vá trabalhar com as crianças. Sabiam disso? No Sopão da Vida não tem uma pessoa que vá trabalhar especificamente com as crianças, e as crianças ficam soltas lá. E nós vimos o quão foi importante nesse último sopão, com os jovens e adolescentes, as crianças reunidas. Poxa, será que nós não temos pessoas para trabalhar com as crianças no sopão? Ou será que nós realmente não temos nos dispostos a trabalhar, a ter amor por essas pessoas, por essas crianças? E quantos outros ministérios, meus irmãos, têm funcionado, mas poderiam ser muito mais impulsionados se você estivesse trabalhando e não simplesmente sentado numa cadeira aqui da igreja ou assistindo a gente na internet no domingo e só. Como você espera que Deus atue na sua vida se você simplesmente tem sobrevivido e não vivido o verdadeiro cristianismo? Salmo 34, 4-8, fala algo que eu espero que seja para a sua vida esse ano. Salmo 34, 4-8, diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. 2022, um ano de recomeços, talvez um ano de reencontros, um ano de buscar perdão, um ano de dar perdão. Será que nós realmente aprendemos com todas as perdas que nós tivemos em 2021? Será que nós aprendemos? Ou será que nós vamos continuar repetindo os erros? Quantos mais, meus irmãos, vão partir do nosso meio esse ano? Hoje, infelizmente, eu estive presente no sepultamento do pai do Ernei, do esposo também, da nossa querida zeladora, né? A Doroteia. Graças a Deus pela vida do Ernei, gente. Ele pregando ali para as pessoas. A oportunidade que ele teve, ele falou. É um rapaz que eu admiro muito. E eu fico pensando, né? Ele falando comigo: Arley, eu consegui falar com meu pai. Na vez que eu fui me batizar, eu pedi perdão do meu pai. Meu pai pediu perdão para mim. Perto da virada, o pai dele com a mãe dele conversaram. O pai pediu desculpa da mãe, perdão da mãe. E logo em seguida morreu. Depois de 3 paradas respiratórias. Vocês imaginem, meus irmãos, se esse homem morre brigado com os filhos. Se esse homem morre brigado com a sua esposa. Quão angustiado estaria hoje o coração da Doroteia, dos seus filhos? Hoje foi a vida dele. Amanhã pode ser a sua. Amanhã pode ser a minha. O que te impede de buscar a aproximação de Deus, mas também a aproximação do seu próximo? A aproximação dos seus familiares. Nós queremos muitas vezes abençoar os outros. Nós queremos dar amor aos outros. Mas nós estamos brigando com a nossa esposa. Nós estamos brigando com o nosso marido. Nós estamos brigando com nossos filhos. Que hipocrisia! Busquemos abençoar, mas antes busquemos nos perdoar. A oportunidade que Deus te dá é hoje. Não sabemos se haverá outra amanhã. Eu até digo, escrevi alguma coisa nesse sentido. Diga palavras generosas enquanto os ouvidos de quem te ouve estão abertos e não tapados por tuchos de algodão. Dê abraços enquanto as mãos de quem você abraça não estão frias e com os dedos entrelaçados dentro de um caixão. Aqueça com alegria o coração de quem é importante, enquanto esse coração ainda bate. Chore com alguém, em vida, para que essas lágrimas não se tornem amargas no momento da partida. Diga te amo.
hoje, para não falar, perdi a chance, quando já for tarde. O que te faz não querer se aproximar de Deus? O que te impede de buscar aproximação com o teu próximo? Essa vida é tão rápida, tão efêmera. Muito provavelmente, no final do ano, alguns de nós não vamos estar mais aqui. E o que nós fizemos? O que deixamos de legado? Quantos nós abençoamos? O quanto nós realmente nos deixamos ser abençoados? Faça uma reflexão na sua vida. Arley, faça uma reflexão na sua vida. Porque o Deus que quer te abençoar está de braços abertos. Mas depende também de você querer esse relacionamento. Amém? Senhor, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de falar aos meus irmãos, assim como eu tenho falado da minha vida. Que essas palavras, Senhor, não sejam minhas, mas realmente a Tua atuação, Senhor, na vida de cada um, corações sejam quebrantados, que o orgulho, Senhor, seja despedaçado e que nós nos coloquemos humildes perante Ti, Senhor. Que vidas possam ser reconstruídas, ó Pai, que relacionamentos possam ser retomados, Senhor, primeiramente contigo, mas também com o nosso próximo, a fim de que nós vivamos, ó Pai, uma igreja sadia, uma igreja, Senhor Deus, que prega o amor, mas também que vive o amor, uma igreja, ó Pai, que não apenas fala da Bíblia, mas que também reflete a tantos outros, Senhor Deus, a Tua verdade através de nossas vidas. Esse é meu desejo para o ano de 2022, esse é meu desejo, ó Pai, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em Cristo Jesus, é assim que eu te oro, te agradeço e te peço. Amém.